Diga aí, minha galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês na paz de Jesus? Hoje tem jogo do Campeonato Brasileiro. Ontem já aconteceu jogos. E domingo tem o nosso Bahia. Hoje tem o jogo do Vitória com o Botafogo lá. Vamos falar um pouquinho, vamos direto logo ao assunto, é o que interessa, tá bom? Vamos logo ao que interessa? Então, hoje, às 19h30, tem Botafogo e Vitória lá. Esse jogo é o jogo atrasado da quarta rodada. Hã? O Vitória que tem 18 jogos e o Botafogo, que tem 18, fechar a rodada deles com 19. Fora deles, ainda tem o Corinthians e a Chapecoense, que me parece que também tem 18 jogos. Falta esses dois fechar os seus jogos. Tá certo? O Bahia, que já fechou o seu 19º jogo. Vamos ver a questão do resultado do jogo de ontem. Vamos direto ao que interessa. No jogo de ontem, o São Paulo perdeu dentro de casa para o Atlético Paranaense por 2-1. O Internacional também perdeu dentro de casa para o Cruzeiro, também por 2-1. Já o Flamengo venceu fora de casa a Chapecoense por 4-0. E hoje tem Corinthians e Remo, lá, na NEL, certo? Então, esses são os jogos, esse é o jogo de hoje e os que já encerraram. E, a partir de sábado, a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a bola rola. No sábado vamos ter Atlético Paranaense, Internacional, Santos e Chapecoense. Ainda no sábado, Vasco da Gama e Mirassol. Bahia, Jabo ou Bahia é no domingo. Bahia e Corinthians às 16 horas, no domingo. Cruzeiro e Botafogo, no domingo. Grêmio e Fluminense também no domingo. Bragantino e Curitiba, Flamengo e São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro, Remo e Vitória, todos esses jogos no domingo. Tá bom? E a classificação, depois dos resultados dessa rodada, ficou assim, né? O Palmeiras continuou primeiro, o Flamengo continuou segundo, Atlético Paranaense o terceiro, Fluminense é o quarto, Bragantino é o quinto, Bahia é o sexto. Mas aqui, vamos lá. O Bahia tem 30 pontos, um saldo positivo de 4 gols. O Bragantino tem 30 pontos e um saldo positivo de 6. O Fluminense tem 32 e um saldo positivo de 5. Por que eu estou dizendo aí? Porque é nesse bordeiro aí que nós estamos. E o Atlético Paranaense tem 33 e é o terceiro. Então nós estamos ali colados. Abaixo do Bahia, que o Bahia tem 30 pontos, vem o Cruzeiro com 27. Vem o Cruzeiro com 27. Só que o Cruzeiro tem 27, mas tem um triunfo a menos. Tem 7 e tem 3 gols de negativo, o Bahia tem 4 positivos. A gente está sempre acompanhando isso, tá bom? Vamos falar agora também do jogador do Bahia, o, o Alejo, né? Deixa eu ver aqui para a gente não. Ele foi regularizado no dia de ontem. O Alejo Vélez foi regularizado, já foi regularizado, está apto a jogar. Está apto a jogar e deve ser escalado. Alejo é registrado pelo BID e deve reforçar o ataque do Bahia contra o Corinthians. Contra o Corinthians ele deve reforçar, está aqui. Com isso, o jogador está liberado para compor o grupo em jogos oficiais. O tricolor volta a campo no próximo domingo, dia 26, frente ao Corinthians, 16 horas, da Catarina da Fonte Nova. O novo atleta tricolor, de 22 anos, assinou um vínculo até dezembro de 2031. 2031. Um jogador novo com 22 anos. Né? Ano do centenário do clube. Ele chegou definitivo junto ao Tottenham da Inglaterra. Eu já falei sobre isso, essa questão de renovação do pensamento do Bahia, em criar um time com cara mais europeu, um time com cara mais de europeu, livrando um pouco dos atletas brasileiros. O Bahia que hoje tem 9 atletas, me parece que é 9 atletas estrangeiros. E o Bahia pode levar a campo os 9. E pode botar os 9 para jogar. Pode levar para o banco 9 e pode substituir e colocar os 9 para jogar. Isso o Bahia quer dar uma mesclagem, uma quebrada de interesse, de motim de atletas de dentro do Brasil.
Isso é meu pensamento. Quando o Bahia contrata esses jogadores de outros países, é para jogar dentro do clube do Bahia, é para quebrar essa ideia de pensamento de motim, de jogador que gosta de derrubar técnico. Quem está falando isso sou eu, né? Ninguém fala isso. Então a intenção do Bahia é essa: colocar o máximo que ele puder dentro de campo, que só pode ser 9. Mas o Bahia pode contratar 10, 12, 13, 14, 15, não importa, não tem limite de contratação pelo Gonçalves. Mas dentro de campo, para assinar a súmula, só pode ser 9. Então o Bahia hoje tem essa quantidade de atletas dentro de campo, né? 9, pode ser colocado 9. E, em vez em quando o Bahia coloca. Não, você vê que tem o Romão, o Ramos Mingo, o Acevedo, né? Tem o Cake, né? Que é outro. Tem Sanabria. O Bahia tem feito, sempre colocado uma boa parte do que ele tem estrangeiro aí para dar uma quebrada nessa questão do atleta brasileiro, que é bem complicado. Tá bom? Então essa é a intenção do Bahia. E o jogo do Bahia com o Corinthians domingo, a gente espera que a gente possa fazer um grande jogo e sair da Fonte Nova com resultado positivo para que o Bahia continue pontuando. Aí alguém fica assim pensando, ah, mas tem que chegar logo lá, nós tem que ser um do topo. Não, eu não estou preocupado se o Bahia vai chegar no topo agora, porque ainda tem 19 jogos para o Bahia fazer. Voltou, virou a fase agora. Ainda tem 19 jogos. E o Bahia tem que, a cada jogo, se possível, buscar 3 pontos. Buscar 3 pontos. E o mais importante disso tudo é que dentro de casa o Bahia seja aquele time que jogou pelo menos o segundo tempo lá com o Atlético Mineiro. Um time predestinado a vencer. Um time determinado a vencer. A categoria, a qualidade técnica, a gente coloca ela em prática porque para ser profissional tem que ter qualidade técnica. Mas a voluntariedade, a raça, a determinação, a fibra, sangue no olho e vontade de querer vencer, isso é individual de cada atleta. E a gente espera que o Bahia tenha essa postura, né, nesse jogo de domingo contra o Corinthians na Fonte Nova. Casa cheia, time motivado, jogadores que estão chegando, outros que já estão ameaçados por conta disso. E se alguns deles me ouvem, eles vão dizer, esse coroa aí tá certo. O Bahia tá montando um esquema aí que eu quero estar aí dentro. Então tá ali. Romão não quer sair, Zé Guilherme não quer sair, Acevedo não quer sair, Nestor e Eric não quer sair, Edemir não quer sair. Esse pessoal que eu acabei de falar aqui já foi reserva por muito tempo. Era terceiro reserva como Romão, como o Zé Guilherme. Depois que voltou de contusão o Acevedo, ficou para lá e para cá, jogou até de lateral. O Eric um tempo de reserva. Nestor não se fala, Michel não se fala, Ademir. Esse pessoal comeu o banco muito tempo. Hoje tem a oportunidade de estar jogando como titular. E eles vão ter que abraçar isso. E outros que estão chegando. O espaço começa a se reduzir. Está ficando no banco. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro. Está ficando no banco. Tem que ter coragem para isso. Valeu, galera. Obrigado a todos vocês. Retornaremos com outro bate-papo.